Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que bom estarmos aqui hoje para juntos tratarmos de algo muito importante para a nossa vida cristã, que é o valor de congregarmos e estarmos presentes em uma igreja física. Talvez você já tenha escutado algumas frases como: mas Deus está em todo lugar, eu não preciso ir a uma igreja local. Ou, o importante é ter fé no coração. Mas será que é só isso mesmo? Hoje, juntos, nós vamos olhar para a palavra de Deus e ver o que ela nos diz, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Eu decidi estudar um pouco mais e fazer esse vídeo a pedido do meu marido, o Alessandro, que ele ouve muitas e muitas vezes as pessoas dizendo que não precisa congregar. De repente teve ali alguma tristeza, algum desencontro em alguma igreja e sempre ele ouve essas frases: não, Deus está no meu coração, eu congrego na minha casa, eu assisto o culto pela minha casa, eu ouço as palavras pela minha casa, né? Agora é tudo muito acessível, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Eu vou dar 5 motivos para nós congregarmos. E depois eu quero que você me responda se Jesus ia à igreja. E juntos nós vamos conversar sobre isso, tá bom? E aí, para começar, eu quero convidar vocês a fazer uma leitura que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 25. Vamos abrir as nossas Bíblias e ler Hebreus 10, 25, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Bom, o autor aos Hebreus aqui já percebia que naquela época as pessoas estavam desanimadas, deixando de congregar. E pelo Espírito Santo deixou esse conselho para nós na Bíblia. E diante dessa leitura, então, eu trouxe aqui 5 motivos bíblicos para nós congregarmos. Primeiro, porque a igreja é o corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 12, 27. A Bíblia nos ensina que nós somos membros do corpo e nenhum membro do corpo sobrevive isolado. Imagina um braço separado do corpo, ele seca e morre. Assim também acontece quando o crente se afasta da comunhão. Exemplo, você já viu um carvão na brasa? Ele esfria rápido, não é mesmo? Assim também é o crente sem a igreja. O segundo motivo para nós congregarmos é porque precisamos ser alimentados espiritualmente. Lá em Salmo 23, 1 e 3, Efésios 4, do 1 ao 12, né? Vai trazer esses versículos para nós. Na igreja, Deus levanta pastores, mestres e líderes que nos alimentam com a palavra de Deus. É claro que devemos e precisamos ler a palavra em casa também. Mas o alimento coletivo, o ensino e a correção vem no ambiente da congregação. O terceiro motivo para nós congregarmos é que na comunhão Deus ordena a bênção. Está lá em Salmos 133, do 1 ao 3. Há uma unção especial quando o povo de Deus está unido, juntinho, reunido, né? Jesus em Mateus 18, 20 diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, né? É lá no culto que nós sentimos a presença de Deus nos ensinando, nos moldando, nos fortalecendo, nos renovando. O quarto motivo, meus queridos, para nós congregarmos é porque precisamos prestar um culto público a Deus. Está lá em Salmo 122, 1. Davi disse: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. O culto coletivo é um ato de obediência e adoração pública ao nosso Deus. Não é só uma escolha, é uma expressão na nossa fé. Se Jesus morreu publicamente por nós, por que temos vergonha de adorá-lo publicamente? Por que não queremos levar as nossas Bíblias, andar pelas ruas? E o quinto motivo, não menos importante, por que devemos congregar é porque Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Ele não vem buscarmos isoladamente. A Bíblia diz que ele volta para buscar a sua igreja. Você está pronto para a volta de Cristo? Você é a noiva de Cristo. Então participe da igreja, se relacione com os membros, nós precisamos um dos outros. E aí, vem-nos a pergunta muito importante, e eu não posso deixar de respondê-la, porque foi uma das perguntas que fizeram ao Alessandro nesses períodos aí de dúvidas. Bom, Jesus e a igreja? O que você me diz? E a resposta é claro que sim. E aí vem a pergunta, mas então como era a igreja de Jesus? E aí vamos um pouquinho.
No tempo de Jesus, tinha o templo, que era o lugar dos sacrifícios ainda, e as sinagogas, né? E é nessas sinagogas que Jesus frequentemente estava. Como diz Mateus lá no seu evangelho, né, o capítulo 4, versículo 23, ele diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então tá aqui o evangelista Mateus nos dizendo, né, que Jesus frequentava a sinagoga. Mas de onde saiu essa sinagoga? Pois lá no Antigo Testamento só se falava de templo que foi construído por Salomão, certo? Mais ou menos. Sim, o primeiro templo foi construído por Salomão, mas com o exílio babilônico, o templo foi destruído. E após o exílio, houve uma reconstrução do templo, porém com menor esplendor. E já no tempo de Herodes o Grande, lá no primeiro século a.C., e ele fez grandes reformas e importantes. E esse templo, então, ficou sendo o centro do culto até a sua destruição pelos romanos em 70 depois de Cristo. Tá. Mas e essa tal sinagoga? Calma, bom, as sinagogas surgiram durante o período do exílio babilônico, por volta do século 6 a.C., quando o povo judeu foi levado para a Babilônia, lembra? Lá em cerca de 586 a.C., após a destruição do Templo de Jerusalém. E por que as sinagogas foram criadas? Bom, elas, como eles estavam na Babilônia, estavam exilados na Babilônia, eles estavam sem acesso ao Templo de Jerusalém, que até havia sido destruído, né? E até então era o único local de adoração e sacrifício segundo a lei. E aí, então, surgiu a necessidade dos israelitas ter um lugar de adoração, lugares de reunião, leitura e ensino da palavra, né, da Torá, no caso, da lei de Deus, e oração comunitária. E esses locais de reunião ficaram conhecidos como sinagogas, que no grego significa reunião ou assembleia. E na época de Jesus, as sinagogas eram bem estruturadas, organizadas, presentes em várias cidades e vilarejos, e continuavam sendo usadas para a leitura pública da lei e dos profetas, ou seja, o Torá e os demais livros do Antigo Testamento, ensino e pregação coletiva, discussões sobre a aplicação da lei, lugar de comunhão entre os judeus da comunidade local daquela cidade, né? E importante nós falarmos que as sinagogas não eram locais de sacrifício, pois os sacrifícios, eles ainda aconteciam no Templo de Jerusalém. Deu para entender, então, a importância de congregar? A Bíblia é clara, Jesus é o cabeça da igreja, está lá em Colossenses 1,18, e a igreja é o corpo, ele é o noivo, e a igreja é a noiva, está lá em Apocalipse 19, 7 e 8. Aí existe uma ligação de amor e compromisso e também de redenção. Quando alguém diz, amo Jesus, mas eu não gosto de ir à igreja, é como dizer, eu gosto de você, mas odeio a sua noiva. Como você acha que Jesus se sente com isso? Bom, se você está afastado da comunhão, volte. Se você está desanimado, levante-se. Deus tem algo para você na casa dele. A bênção que você está esperando, o renovo que você precisa, podem estar te esperando no próximo culto. Congregar é mais que uma rotina, é um presente de Deus para nós. Se essa palavra falou com você, deixa aqui o seu like, compartilha, não se esqueça de se inscrever e também deixa aqui nos comentários, eu amo a minha igreja. Até o próximo vídeo, eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e ao seu coração. Graça e paz.